Boker Tov, bom dia a todos. Bom, hoje nós vamos estudar sobre Teshuvá, sobre o arrependimento, e nós vamos utilizar aqui as palavras do Rambam, do Mishneh Torah, exatamente do Hilchot Teshuvá, onde ele traz explicações muito interessantes a respeito do arrependimento, esclarecimentos, que dentro desses dias é muito bom nós termos conhecimento sobre isso, né? E é muito bom termos essa noção de que nós podemos nos arrepender, temos um caminho que nos foi dado pelo Criador de arrependimento, né? Nós vamos começar exatamente no capítulo 1 do Hilchot Teshuvá, e assim nós vamos discorrendo sobre esse assunto, que com certeza vai ser muito bom. O Rambam ele começa dizendo o seguinte: se uma pessoa transgride qualquer uma das mitzvot, dos mandamentos da Torá, seja uma ordem positiva ou uma ordem negativa, ou seja, um mandamento ta'aseh, faça, que o Criador ordena fazer, e um mandamento lo ta'aseh, não faça, que o Criador diz para você não fazer. Ele continua: seja voluntariamente ou inadvertidamente, quando ela se arrepende e retorna do seu pecado, ela deve confessar diante de Deus o pecado que ela cometeu. Aqui nesse primeiro ponto, nesse primeiro capítulo, o Rambam está ensinando a gente que quando nós cometemos algum pecado, Haz v'Shalom aleinu, que Deus não permita, o início do caminho para o arrependimento é você confessar esses pecados, né? Isso deve ser uma coisa, ele vai continuar o texto, uma coisa verbal, exatamente, verbal. E ele continua: se um homem ou uma mulher cometer algum dos pecados, eles devem confessar os pecados que eles fizeram. E ele coloca que isso se refere a uma confissão verbal. Por quê? Nós sabemos que a questão da fala no mundo espiritual é algo muito importante, né? Então, você pronunciar palavras no âmbito físico, no âmbito espiritual, traz muita envolvência, influência espiritual. Nós já falamos aqui exatamente também sobre quando as pessoas elas atraem as coisas negativas, dizendo que algo vai dar errado, né? Isso vai dar errado, aquilo vai dar errado, e acaba por fim dando errado, porque ela mesma diz que vai dar errado, né? A questão da fala, o poder da fala. Mas não é esse assunto que nós vamos tratar hoje. Nós vamos tratar hoje exatamente que quando nós cometemos algum pecado, nós temos que realizar a confissão verbal, né? Verbal. E a orientação dos nossos sábios é que quanto mais detalhista você for no pecado que você cometeu, mais vergonha você vai sentir e mais sincero, mais genuíno vai ser o seu sentimento de arrependimento. É exatamente assim. Nós temos dentro do Sidur, que é o livro de liturgia de orações, que nós utilizamos no judaísmo, na parte da manhã, na parte das orações da tarde, na parte das orações para antes de dormir, o vidui, que é a confissão de pecados, onde nós pronunciamos os pecados que nós cometemos. E é muito interessante isso, porque nós vamos ter o vidui, a confissão de pecados, logo quando acordamos, no meio da tarde, logo quando dormimos. Por quê? Logo quando acordamos, é muito importante para que você tenha um dia em que você já se arrependeu dos seus pecados. No meio da tarde também é muito importante você confessar os seus pecados. Por quê? Porque pode ser que ao longo do dia você estava um pouco nervoso e falou alguma coisa que não convém. E no fim da noite, por quê? Porque nós temos o sono, o momento do sono,
e Hasve Shalom Aleinu, que nós não venhamos a dormir o sono da morte, mas antes disso nós confessamos os nossos pecados, para que venhamos a ter ali o perdão do Criador. E é exatamente esse o princípio desse pensamento, desses 3 momentos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos os segundos à frente, nós não sabemos o que vai acontecer. Por isso, o Rambam ele ensina para a gente, nós devemos confessar verbalmente os nossos pecados diante do Criador do Universo. Isso consiste em você entrar no seu quarto, fechar a porta, realizar uma tefilá e uma oração e confessar os seus pecados diante do Criador. Lembrando, como eu falei, que nós estamos em dias que isso é muito acessível, muito acessível. Os 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, os chamados Aseret Yemei Teshuvah, os 10 dias de arrependimento, são dias em que os pedidos eles são aceitos quase que de forma instantânea, né? Então, é muito propício nós realizarmos isso dentro desses dias, mas também todos os dias do ano, claro, com certeza. Então, o Rambam ele continua dizendo, e traz aqui a referência de Levítico, de Vaikra, capítulo 5, verso 5. Ele confessará o pecado que cometeu, ou seja, nós devemos confessar o pecado verbalmente diante do Criador. E ele traz mais alguns comentários. Ele diz: quais são os pecados leves e quais são os pecados graves? Ele traz uma distinção. Os pecados graves são aqueles pelos quais a pessoa é responsável e ela tem um decreto de caret, de morte, ou seja, os pecados a qual o resultado, a consequência desse pecado é a morte, ele coloca como pecados graves. E os outros que não têm como consequência a morte, ele coloca como pecados não graves, exatamente dessa forma. Isso vai trazer também para a gente uma responsabilidade maior. Nós temos pecados graves e não graves, como, por exemplo, o assassinato, um exemplo muito simples de se dizer, né? O assassinato é um pecado muito grave que a sua consequência é a morte, né? E quando nós falamos morte, nós sabemos que tem uma consciência do tribunal do Sanhedrin que delegava, que colocava que dava a pena de caret, mas também nós estamos falando de morte espiritual, né? Exatamente morte espiritual. A pessoa ela é tirada do meio do arraial, né? Isso é muito importante. E continuando aqui, ele traz uma informação que é muito importante. Ele diz assim: atualmente no nosso ano, estou aqui colocando o carregador. Atualmente, na nossa época, nós não temos o templo, nós não temos um sacerdote para fazer uma expiação dos nossos pecados, né? Isso vai ser muito interessante, porque nós sabemos que a ordem das coisas, nas épocas anteriores, era a pessoa levar um animal até o templo, confessar os pecados colocando a mão sobre o animal, e o sentido daquilo é que o animal ele substituía a pessoa no que ela merecia, então a pessoa via o sacerdote sacrificando aquele animal, né? Mas hoje nós não temos um templo. Então, o Rambam ele traz assim para a gente, aqui no Hilchot Teshuvah. Veja, nós não temos um templo hoje, mas existe a Teshuvah, o arrependimento, ele é muito mais encontrado exatamente no dia de Yom Kippur. Ou seja, o que ele traz aqui para a gente? Ele fala assim: a Teshuvah expia todos os pecados, o arrependimento expia todos os pecados. Mesmo uma pessoa que foi má durante toda a sua vida e se arrependeu em seus momentos finais, talvez ela não será lembrada de sua maldade. Porque está escrito em Ezequiel, capítulo 33, verso 12,
A maldade do maligno não o fará tropeçar no dia em que ele se arrepender de sua maldade. Ou seja, ele traz aqui uma informação importante, que o arrependimento ele traz para a gente quase que uma certeza do perdão do Criador, né? É claro, aquele arrependimento genuíno, ou poderia dizer certeza, nas palavras do Rambam. Mas ele traz aqui assim: a essência do Yom Kippur expia aqueles que se arrependem, como está escrito em Levítico, capítulo 16, verso 30, este dia expiará por você. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que o Yom Kippur, que é esse dia que nós vamos ter do dia 24 para o dia 25 desse mês, do domingo para a segunda, o dia de Yom Kippur é o dia que a expiação é feita com certeza. O perdão ele é aceito com certeza. É a essência do dia, é a limpeza espiritual que acontece no dia, né? Então, isso traz para a gente uma oportunidade espiritual muito grande, né? Imagina você ter os seus pecados perdoados. Isso é muito bom, né? Então, o Criador do Universo ele traz essa porta espiritual. Por isso que você vai ver em muitas sinagogas, em muitos locais, pessoas guardando Yom Kippur, mesmo não sendo religiosas, porque entendem que esse dia é um dia que há uma porta espiritual para o arrependimento de qualquer pessoa que cumpra esse dia, de qualquer pessoa que tem um arrependimento genuíno. E muito importante termos isso. E isso vai ser interessantíssimo. E ele continua: quem alcançou a Teshuvá completa? Uma pergunta que ele faz. Uma pessoa que enfrenta a mesma situação em que pecou quando tem o potencial para cometer o pecado novamente. Mas, no entanto, se abstém e não comete apenas por causa de sua Teshuvá e não por medo ou por falta de força. Ou seja, a pessoa ela tinha um pecado, ela cometia um pecado, talvez uma vez, talvez várias vezes. E ele diz aqui, a Teshuvá completa, o arrependimento completo, é quando ela passa pela mesma situação, mas não erra. Ela não volta ao erro, né? Ela entende que aquilo não deve ser feito. Isso é a Teshuvá, é o arrependimento de fato. Não é a pessoa cometer um erro, pedir perdão dentro do seu quarto e sair e cometer o erro novamente. Isso não é arrependimento. Arrependimento é voltar a não fazer aqueles atos, né? Ele traz aqui diversos exemplos, né? Como até mesmo de uma pessoa que está envolvido em relações ilícitas, né? E volta a ter essa situação depois de fazer Teshuvá e não realiza isso, não faz isso. E então, ele diz, o que constitui Teshuvá? Ele diz e responde que um pecador deve abandonar seus pecados e removê-los de seus pensamentos, decidindo em seu coração nunca cometê-los novamente, como afirma em Isaías, capítulo 55, verso 7, que o ímpio abandone seus caminhos. Da mesma forma, ele deve se arrepender do pecado passado, como diz em Jeremias, capítulo 31, verso 18, depois que voltei, me arrependi. Ou seja, o aspecto importante, o ensinamento importante que eu queria trazer para todos nós hoje, juntos aqui, é que nós buscamos aqui o arrependimento dos nossos pecados, buscamos aqui o perdão dos nossos pecados diante do Criador, mas é muito importante não voltar a cometer esses pecados, não voltar a cometê-los. O Rambam ele traz um exemplo. Se uma pessoa diz, vou cometer esses pecados e Yom Kippur eu vou pedir perdão,
o seu perdão não é aceito. Não é aceito porque a sua kavaná, a sua intenção já está dirigida a algo ruim. Então nós precisamos ter esse arrependimento de fato, de mudança de atos. Precisamos não voltar a cometer os erros que, na verdade, atrapalham nossa vida espiritual. Baruch Adonai Leolam, amém ve amém. Bendito seja o Eterno para todo sempre, amém ve amém. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua. Dê um ótimo dia a todos vocês. Shalom, shalom.